A paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Daniel. Bem-vindo ao canal Detalhes Bíblicos Tetelestai. Hoje falaremos sobre o dia em que Jesus esperou na porta do céu. O que aconteceu para que Jesus tivesse que esperar na porta do céu? Onde está escrito isso na Bíblia? Salmos 24, versículo 7. Salmos 24, versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. No versículo 7, o anjo que está para o lado de fora, ao ver Jesus que se apresenta, ele diz ao anjo que está para o lado de dentro da porta, a porta fechada. E ele diz o seguinte, o anjo que está para o lado de fora: Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quando o anjo vê Jesus, ele anuncia para o anjo de dentro para ele abrir a porta. Aí o anjo de dentro indaga: quem é este Rei da Glória? O anjo que está fora diz novamente: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. O anjo que está dentro: quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, responde o de fora. Ele é o Rei da Glória. O anjo que está dentro conhece o Senhor dos Exércitos, mas ele não conhece o Rei da Glória. Quando que Jesus se tornou o Rei da Glória? Quando ele venceu o pecado e a morte. Porém, Jesus ainda não tinha sido apresentado lá no céu. Então ele indaga o anjo de fora para saber quem é o Rei da Glória. Somente quando o anjo de fora, que viu Jesus, responde que é o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos ele conhece. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Aí ele abre. Este é o Rei da Glória. É o meu Jesus, é Jesus Cristo, é Deus. E vamos entender por que aconteceu isso. Qual é o quadro no local por trás desse acontecimento? Porque o local mais organizado do mundo, que é o céu, teve esse pequeno lapso de desinformação a respeito de Jesus, né? Da apresentação de Jesus. Por que Jesus foi anunciado desta forma? Por que o anjo de dentro não entendeu de imediato que era Jesus que estava sendo anunciado? Vamos entender. Primeiro que o anjo que estava fora, ele não é a função dele de anunciar. Porque para isto foi enviado 2 anjos para anunciar Jesus. Mas o que aconteceu que os 2 anjos não foram lá anunciar Jesus? Vamos entender a palavra de Deus. Primeiro vamos entender por que o céu tem porta. Por que será que tem porta? E por que fica fechada a porta? Vamos para Isaías 14, para começar o entendimento por que lá tem porta, por que fica fechada a porta. Em Isaías 14, versículo 12 e 15, vai nos falar a respeito de Satanás, que diz: Como caíste do céu, a estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Isso era o que Satanás tinha no seu coração, tomar o trono de Deus. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Agora Deus o repreende. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então, ainda assim, Satanás foi expulso, e o que tem a ver com porta? Se ele foi expulso, se deixar tudo aberto, o que acontece com a casa toda aberta? A pessoa entra, então tem porta. E Satanás rodeia o céu às vezes. Na Bíblia mostra que pelo menos uma vez ela registrou que ele rodeia, que ele vai lá. E isso está escrito aonde na Bíblia? Vamos para Jó 1. Em Jó 1 temos Jó 1, verso 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles.
Então, se a porta ficar tudo aberto, Satanás entra. Então tem que ter a porta e abre somente quando Deus permite, né? Só quando o anjo abre a porta e fecha a porta. Na sequência, vamos entender o que acontecerá com Satanás, para entender o que vai acontecer com essa porta. Apocalipse 20. Vamos lá para Apocalipse 20. Em Apocalipse 20, versículo 10, 14 e 15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no lago da vida foi lançado no lago de fogo. O 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Então Satanás será lançado no lago de fogo. Uma vez que Satanás será lançado, após ele ser lançado no lago de fogo, vamos para Apocalipse 21 e 25. O que vai acontecer com essas portas? Apocalipse 21 e 25 diz que as portas e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Então, como no céu não tem noite, as portas voltarão a ficar abertas. Hoje ela não está aberta por causa de Satanás e seus demônios. Então tem ordem, tem confronto lá, tem anjo, tem segurança. O céu é impenetrável. Mas porque mantém fechado. Porque se deixar tudo aberto, aí vira o local onde qualquer um entra e sai. Então entendemos o porquê que tem porta no céu. Agora vamos entender como que funciona. Jesus, ele chega entrando, só porque é dono do céu, ele chega entrando? Ele chega e estala o dedo e a porta abre, ou ele pensa e a porta abre? Não, tem ordem, o céu tem ordem. E Jesus ele também não chega, mesmo que o céu é dele, ele não chega sem ser anunciado. E em local algum ele vem sem ser anunciado. Vamos ver como que funciona esse anúncio. Quem que faz esse anúncio? Em Lucas 1 e 26, vamos para Lucas 1 e 26, quando Jesus se apresenta, o anjo se apresenta a Maria, ele diz: E no 6º mês foi o anjo Gabriel, por Deus, a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então aqui o anjo anuncia a Maria a chegada de Jesus no ventre dela mesma, de Maria. Vamos agora para Mateus 3 e 11. Quando João está batizando e Jesus aparece na fila. E eu em verdade, João diz para a multidão, e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui Jesus está na fila para o batismo, João o vê e já o anuncia. Depois vem a pomba e pousa sobre Jesus, o Espírito Santo. Então Jesus novamente é anunciado no batismo. Vamos para a ressurreição de Cristo. Então, ao nascimento, ao batismo e agora na ressurreição. Jesus morre e ressuscita. E quando ele ressuscita, Maria, Madalena e outra Maria vai visitar o túmulo com o intuito de honrar Jesus com perfumes, especiarias. E aí algo acontece. Mateus 28 e 1.
Em Mateus 28:1, e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse-lhe às mulheres: não tenhais medos, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde ver de lugar onde o Senhor jazia. Então aqui o anjo anuncia, os dois anjos anunciam o Jesus que já ressuscitou. Então a ressurreição de Jesus foi anunciada por estes anjos, por dois anjos. Onde está escrito que é por dois anjos? Vamos para Lucas. Lucas 1. Não, Lucas 24:4. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois varões com vestidos resplandecentes. Dois varões com vestidos resplandecentes, dois anjos. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Então é o mesmo texto lá de Mateus. Aqui Jesus é anunciado, então, a sua ressurreição. Na sequência, vamos para 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, 3. Isso aqui fala sobre o dia em que Jesus tem o seu último dia. Vamos ver como que o texto diz. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Paulo está falando, naquele tempo ainda tinha alguns vivos, ele estava contando a história depois. Então, no último dia que Jesus vai subir, são 500 irmãos que estão lá, discípulos, seguidores de Jesus. Vamos para outro texto que fala a respeito. Então temos aqui Atos 1. O que acontece em Atos 1? Em Atos 1 e versículo 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, foi o tempo que Jesus ficou na terra após ressuscitar, e falando do que respeita ao reino de Deus. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, deu instruções aos seus discípulos, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Qual é a promessa? O Espírito Santo. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunidos perguntaram, dizendo: Senhor, instalarás tu neste tempo o reino de Israel? Então, os discípulos, aqueles que estavam ali, perguntaram isso para Jesus. E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas aqui Jesus exorta e depois ele já consola. Mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas. Então Jesus está conversando com os discípulos, com seus seguidores, e ele começa a subir. E aí os pés dele saem do chão. E ele vai falando, vai subindo, chega nas nuvens, some. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas. E uma nuvem o recebeu, ocultando-os aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco. Então os discípulos e todos os seus seguidores de Jesus Cristo ficaram lá olhando, e aí Jesus sumiu e eles continuaram olhando, pasmados lá, tipo, acabou, foi embora, nos abandonou. E estando com os olhos fitos, aqui é o versículo 10, no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus,
Por que estáis olhando para o céu? Eles repreenderam, né, os discípulos e depois o consolaram. Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim, como para o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém. Esses dois anjos eram para recepcionar Jesus até o céu, só que aí ele viu o estado que estava ali, os discípulos, com compaixão, os discípulos desceram para consolar, repreender e consolar os discípulos,